Olá, olha nós aqui novamente na nossa jornada do ciclo 6. Esta é a segunda aula do módulo 3, que trata sobre autotransformação. E hoje nós vamos conversar sobre função transcendente. É importante dizer que o conceito dessa estrutura da função transcendente, ele foi trazido por Jung, e é um conceito, uma função, uma estrutura extremamente importante para o nosso entendimento e para o processo de autotransformação. Então, nós vamos hoje conversar bastante sobre isso, vamos fazer o link, a utilização da função transcendente, da importância deste uso, inclusive na relação de encontro no sentido da vida. Aquele sentido da vida que a gente já tem conversado aqui há algum tempo, um sentido da vida com V maiúsculo, um sentido da vida ligado à nossa vida como espíritos imortais, não mais aquele sentido prático do dia a dia, ligado às demandas materiais, mas um sentido da vida de continuidade, no processo evolutivo de espíritos imortais que somos. Eu trouxe para esta aula uma imagem que eu gosto muito, e vocês já me conhecem, eu gosto muito de utilizar a simbologia pela riqueza que a simbologia traz, e hoje nós vamos falar sobre símbolo mais detidamente, que é esta imagem de opostos que se complementam. E através desta relação, criam algo novo, algo além, algo que transcende. Então a gente vê aí estruturas como água e fogo, que se relacionam e trazem algo de novo dessa sua relação. Fiquem com esse símbolo na cabeça, que logo mais a gente vai estar falando exatamente sobre isso, e é claro, trazendo a discussão para as questões relacionadas ao psiquismo, ao entendimento de nós mesmos, entendimento das nossas estruturas, que mesmo parecendo opostas, são partes de uma totalidade. Então vamos lá. Antes de começar a falar especificamente sobre função transcendente, eu achei interessante trazer uma conceituação do que seria a palavra transcendente. E aí a gente encontra nos dicionários, em qualquer um desses dicionários que nós pesquisamos, que transcendente seria um adjetivo superior, que significa o que ultrapassa os limites normais de criatividade transcendente, metafísico, que excede ou vai além da natureza física ou concreta das coisas, divindades transcendentes. Então a gente já vê a própria significação da palavra transcendente, que esta função nos levará a algo além, ou seja, algo que vai exceder a natureza física e concreta dentro do nosso psiquismo. E o que é função transcendente? Eu já tinha dito a vocês que esse é a conceituação, ou seja, quem trouxe esse termo, função transcendente, e a conceituação dentro dos estudos do psiquismo, dentro daquela proposta de Jung, de consciente, inconsciente, né, naquela ilha que a gente já viu tantas vezes, quem traz esse conceito é Jung. E esse conceito trazido por ele nos auxilia muito no entendimento, na clareza da observação de como funciona o nosso psiquismo. Então ele traz o seguinte conceito: função transcendente é a função psicológica e transcendente que resulta da união dos conteúdos conscientes e inconscientes. Então, já de início, a gente entende que esta função, ela trabalha exatamente naquele fluxo que a gente tem conversado com vocês,
dentro do psiquismo, quando a gente mostra a ilha. Que a gente mostra lá a estrutura ego, que é o que está a nível de consciência no nosso psiquismo, e a estrutura self. Lembra que a gente falou? O self é o arquétipo da totalidade. Então, da relação, do fluxo, né, dessas duas estruturas, uma a nível de consciente, outra a nível de inconsciente, que estaria então sendo utilizada essa função transcendente. E ele diz mais: a experiência no campo da psicologia analítica nos tem mostrado abundantemente que o consciente e o inconsciente raramente estão de acordo no que se refere aos seus conteúdos e tendências. Olha que interessante. Então, são estruturas que raramente estão em acordo, né? Baseado em estudos e no que a psicologia analítica nos traz. Esta falta de paralelismo, como nos ensina a experiência, não é meramente acidental ou sem propósito, mas se deve ao fato de que o inconsciente se comporta de maneira compensatória ou complementar em relação à consciência. Então, veja que curioso. Porque quando eu digo que existe uma falta de paralelismo, o que vem logo na cabeça da gente é que seriam opostos, um contra o outro. E aí, quando a gente está estudando o psiquismo, a gente tem uma tendência a dizer, poxa, mas o ego também, né, quer controlar tudo, né? A minha estrutura egóica me atrapalha. Não, não é isso. Esta estrutura egóica, ela é importante e necessária, porque é uma estrutura que vai permitir, possibilitar a nossa relação com o externo, com o outro, visto que, como seres complexos que somos, isso não seria possível se nós trouxéssemos todo o arcabouço da informação do passado, de outras vidas e do que nós temos a nível de inconsciente. Seria uma confusão geral, né? Então, esse paralelismo, ele não existe para que estejamos em um conflito constante interno, mas principalmente porque existe uma necessidade de complementariedade, ou seja, um compensa ou complementa o outro, né? Então, ele inclusive diz que podemos inverter a formulação do que foi dito e dizer que a consciência ela se comporta de maneira compensatória com relação ao inconsciente, ou seja, eles estão sempre ali trabalhando em um paralelismo de compensação ou complementariedade. Então, vejam como é importante a função transcendente, pois é ela que vai possibilitar a conversa, o diálogo, não é? Entre essas duas estruturas que, parecendo opostas, necessitam de uma forma de diálogo, de fluxo, de significação, para que nós possamos, então, ali suavizar esta relação e dar novo significado a nossas crenças, a ideias, a medos, a todo esse conteúdo que fica sempre sob tensão, né? E a gente vai entender melhor por que isso acontece. Vamos falar um pouco mais sobre essa relação consciente e inconsciente, para que não hajam dúvidas, para que a gente desmistifique qualquer ideia ou relação de que um está para o outro no sentido de atrapalhar, um está para o outro no sentido de impedir que o outro se manifeste, ok? Vamos lá. Dessa relação, Jung ainda traz alguns pontos. Os conteúdos do inconsciente possuem um valor liminar, de sorte que todos os elementos por demais débeis permanecem no inconsciente. Então veja como é importante essa estrutura egóica no sentido de aqueles conteúdos que nós não conseguimos ainda lidar, aqueles conteúdos que nos trazem e aí a gente já vai falar de complexos, uma relação de afetividade, de emoção acima do que nós podemos controlar, esse
O ego ele faz isso exatamente esse controle, mantendo a nível de consciência apenas aquilo que é possível este personagem lidar na sua relação com o próximo, com o externo. Então, esse valor liminar é um valor de limitar mesmo, certo? De estabelecer o que pode ou não estar ali sendo trazido à tona para que eu possa estar numa convivência no externo, no ambiente onde eu vivo. Segundo, a consciência, devido às suas funções dirigidas, exerce uma inibição, que Freud chama de censura, né? É uma inibição sobre todo o material incompatível, em consequência do que este material incompatível mergulha no inconsciente. Então a gente já vai entendendo muito mais como funciona a dinâmica do nosso psiquismo, né? Como nós temos ali realmente estruturas consciente e inconsciente que se interrelacionam e que têm suas funções muito definidas, né? E que nós estamos ali até que nós tenhamos realmente o conhecimento, que nós possamos nos aprofundar e conhecer e descobrir como cada uma funciona, nós ficamos muito limitados, né, ao que só o consciente nos traz sobre nós mesmos. Terceiro, a consciência é um processo momentâneo de adaptação. Olha aí o que a gente vem falando. A consciência é um processo momentâneo. É como se fosse um filtro que precisa ir sendo liberado aos poucos, ou seja, dando oportunidade a que os conteúdos do inconsciente venham à tona para que nós possamos, então, de uma forma mais suave, de uma forma equilibrada e tomando conhecimento de quem nós somos como totalidade. Então, a consciência é um processo momentâneo de adaptação, ao passo que o inconsciente contém não só todo o material esquecido do passado individual, mas também todos os traços funcionais herdados que constituem a estrutura do espírito humano. Olha que interessante, a gente já está falando aí não só do que está reservado, ou guardado, ou arquivado desta vida, nessa experiência, como este personagem, mas também todos os traços funcionais herdados, ou seja, as habilidades adquiridas, tudo aquilo que foi trazido das experiências nas vidas passadas, porque inclui a estrutura do espírito humano, né? Então, nós somos o legado de todas as nossas experiências, né? Então, imagine quanto de conteúdo nós temos em nosso inconsciente a ser suavizado, a ser integrado e trazido à tona, para que nós possamos estar ali nos manifestando em todo o potencial que nós somos. Mas é claro que isso feito de uma forma suave, de uma forma dirigida, né? De uma forma sem medidas exageradas, mas suavemente, gradativamente. Quarto, o inconsciente contém todas as combinações, e aí vem aspectos bem importantes, da fantasia que ainda não ultrapassaram a intensidade liminar do ego, do consciente. E com o correr do tempo e em circunstâncias favoráveis, entrarão no campo luminoso da consciência. Então é bem importante a gente entender que a nossa forma de absorver significado sobre tudo o que nos acontece, sobre todas as imagens que nós temos no decorrer da nossa vida, na aquisição de significado sobre coisas, pessoas, situações, tudo isso é feito através de aquisição de símbolos e significação que é dada a estes símbolos. Então, nós, desde o início da nossa trajetória, como seres humanos, e aí pense em quanto tempo se passou, em quantas realidades, em épocas diferentes,
né, com situações diferentes, desde o homem mais primitivo até hoje. Quantos símbolos nós fomos trazendo ali, dando significado, né? E como esses significados vão ali formando aquelas estruturas do nosso inconsciente, que é aquele arquétipo coletivo, né? Do inconsciente coletivo, aqueles modelos todos que foram se formando e que foram formando os núcleos dentro do nosso inconsciente. Não só o pessoal, como o coletivo. E como essas estruturas são importantes para nós, porque são elas que formam aquele arcabouço de toda a consciência, de todo o significado que nós temos sobre a vida, sobre as situações que acontecem conosco, sobre imagens e tudo isso em símbolos. Então, como o símbolo é importante para a gente, né? Porque ele é exatamente a forma como nós guardamos qualquer informação, seja ela uma emoção, seja ela determinada situação. E aí a gente vai entender um pouco mais sobre isso, falando sobre símbolos. Adenauer diz que a função psíquica ou função transcendente, porque ela pode ser chamada função psíquica ou transcendente, é ela que permite a geração de um símbolo entre conteúdos inconscientes e conscientes, pela confrontação dos opostos. Esta função permite que os conteúdos do inconsciente possam vir à consciência na fórmula de símbolos e fantasias. Então, olha que interessante, né? Como nós guardamos, como nós arquivamos todo este conteúdo das nossas vidas, né? Do que nós vamos vivenciando, das nossas experiências. E aí a gente vê, e não é à toa que a gente traz durante o ciclo 6, diversos mitos. A gente fala dos mitos como guias do entendimento do psiquismo humano, porque os mitos são altamente carregados de histórias com uma simbologia rica, né, que muitas vezes nem parece lógico, né? Os contos de fadas, essas histórias que nós vamos trazendo de geração em geração, né? Todo o conhecimento que é trazido dentro das civilizações, desde as mais primitivas às atuais. Nós vamos criando sempre essas estruturas que trazem simbologia e fantasia que nós vamos contando, né? Desde da tradição nas tribos em que se traz toda a história da criação do universo, da humanidade, até o que hoje a gente vê muito, de uma forma muito interessante nos filmes, né? O que a gente vê nos contos de fadas, o que a gente vê nas histórias que se contam para as crianças e que a gente vem trazendo isso no nosso inconsciente. E se a gente for pesquisar bem a fundo e desvendar cada uma dessas histórias e dessas referências simbólicas e dessas fantasias, há sempre ali um significado muito mais profundo, que fala do psiquismo humano, que fala do nosso funcionamento, que fala basicamente do que nós estamos ali trazendo inconscientemente, tanto pessoal como coletivamente. E aí, vamos falar um pouquinho de símbolo, porque a gente vem trazendo isso o tempo todo, a gente já conversou um pouco sobre sonhos, de como o sonho vem também, né? Pura simbologia, muitas vezes não tem nada a ver com nada, isso deixa a gente confuso, porque a gente quer aquela interpretação ali, né, com legenda. Eu queria entender o que foi aquele sonho, né? E quando a gente fala que o sonho é do sonhador, ou seja, quem vai conseguir dar o significado daquele sonho é a própria pessoa que sonhou. É importante a gente falar isso porque símbolo, ou seja, a aquisição do significado de um símbolo, ele vai ser particular para cada um de nós, porque ele vai depender exatamente das ligações que eu vou fazer no momento em que eu busco dar significado àquele símbolo. Então, vai ser para cada um de forma completamente diferente.
É claro que coletivamente a gente acaba encontrando símbolos que convergem, não é? Mas nunca vai ser igual para cada um de nós. E aí eu trouxe uma conceituação sobre símbolo. É um termo grego, vem do termo grego symbolon, que por sua vez está relacionado com o verbo symbalem, cujo significado é lançar com, lançar junto, ou seja, é algo que está sendo lançado em paralelo, né? Fazendo coincidir. Aí a gente já vê uma relação de complementariedade, de estar sendo lançado junto para facilitar o entendimento, para possibilitar um acesso mais fácil e mais tranquilo. Então, toda a criação de um símbolo, ela é exatamente esta possibilidade de trazer através de uma imagem, de trazer através de um caractere, todo um conjunto ali de significados, e existe exatamente para facilitar o acesso a nível de consciência. Então, vamos ver como é que a gente pode entender o melhor, ter um melhor entendimento sobre o que seria e qual a importância do símbolo na descoberta e no funcionamento do nosso psiquismo. Jung se referia aos símbolos como transformadores de energia. Olha que interessante. Pois tinham a função de transmitir a energia entre a consciência e o inconsciente. Não é? Estes opostos precisam ter uma forma de se comunicar. E o símbolo é como se fosse um idioma neutro que pode transitar entre essas duas estruturas. Isso significa dizer que os símbolos possuem a função de nutrir a consciência e o ego. Os símbolos canalizam a energia do inconsciente para a consciência, aglutinando a energia e deixando disponível para o ego. E isso é especialmente importante, pois quanto maior a energia disponível ao ego, maior o potencial de ação ou o exercício da vontade. Toda vez que falamos de símbolos, estamos falando de função transcendente, ou melhor, a função transcendente se exprime ou se manifesta através dos símbolos. Então é muito interessante isso. Dentro da psicologia, se traz sempre algumas estruturas que podem simbolizar o que seria isso, o que seria essa função transcendente. E aí eu vou dar um exemplo que é bem interessante, é ilustrativo e bem interessante. Só para a gente sair dessa ideia que parece muito abstrata e começar a entender de forma mais prática. Nós falamos muito, e dentro da psicologia se traz em algumas terapias, sobre a figura do bobo da corte. O que seria o símbolo desse bobo da corte? E aí, se a gente for lembrar das histórias que a gente já ouviu falar, daqueles reinos, dos castelos, onde existia ali aquela família real, encastelada, não é? E o povo, a plebe, né? E que no meio desta tensão, né, entre ali os plebeus e entre uma família real que está encastelada, e toda esta divisão, esta separação do que seriam opostos, existe sempre um bobo da corte. E olha que característica interessante traz um bobo da corte. Um bobo da corte é aquela figura simbólica que é aceita tanto dentro dos nobres quanto para os plebeus. E nos eventos em que ele era chamado, então, para falar com graça, não é? Com leveza sobre as questões do reino como um todo, é interessante porque ele se utiliza
da graça e das suas falas, tanto para falar dos nobres, quanto para falar do povo, da plebe. E ele traz uma leveza na relação entre essas estruturas que seriam opostas. Então ele faz graça com um, faz graça com o outro, e naquele momento, ali, todos conseguem ter uma leveza maior. Até quando se utilizava para estar ali trazendo algumas demandas do povo em relação aos nobres, ele trazia isso com graça, com suavidade, e conseguia ser e continuar sendo aceito tanto para uma estrutura, os nobres, quanto para os plebeus. Então vejam que dá para fazer uma associação muito interessante. O símbolo bobo da corte consegue transitar entre uma e outra. E é exatamente isso que faz a função transcendente, não é? E o símbolo, a importância do símbolo, porque quando se fala de um, se fala imediatamente sobre o outro. A função transcendente, através dos símbolos, consegue transitar entre consciente e inconsciente e driblar até mesmo aquela que seria uma função limitante do ego, que não vai permitir que conteúdos nossos, que são considerados por demais débeis, ou seja, conteúdos que nos tirariam esta segurança, né, de estar ali a nível de consciência, se manifestando de uma forma equilibrada, a função transcendente consegue trazer isso em forma de símbolo. Então, pensem que é por isso que muitas vezes nós criamos símbolos para situações em que poderiam existir ali algum atrito ou alguma inaceitação. E por que quando nós sonhamos, nós trazemos muito desses conteúdos em forma de símbolo? Porque é no momento do sono em que estão ali afrouxadas exatamente este controle de um ego que se afasta nesse momento e permite o acesso a esses conteúdos, nós temos sempre sonhos carregados de conteúdo simbólico. E aí cabe a nós, é claro, através de uma investigação mais profunda, né, desse caminho do conhecimento de si mesmo, buscar a significação do que seriam esses símbolos. E se você não consegue fazer isso sozinho, buscar a ajuda para entender o que seriam esses símbolos. Porque eles falam de nós e falam de conteúdos que foram sentidos por nós e que nos afetaram de forma tal, não é? Que nós resolvemos, então, transformá-los em conteúdos do inconsciente. Então, é importante entender como nós devemos estar sempre dispostos, abertos a utilizar a nossa fantasia, a nossa imaginação. É claro que de forma equilibrada, porque a gente já viu nas aulas anteriores que utilizar a fantasia como fuga, não é? A ponto de nos paralisar, não tem uma utilidade positiva dentro do nosso processo de autodescobrimento, não é? E muito menos da transformação. Mas sim, através do reconhecimento dessa criança interior, dessa criança que trouxe, sim, muitos conteúdos e que estão a nível de inconsciente, porque nós não perdemos todo o conteúdo que foi captado por essa criança interior. Não só desta vida, mas de outros processos em outras encarnações. Então é importante também nos proporcionar momentos em que nós possamos entrar em contato com esses símbolos. E aí as atividades lúdicas, as atividades ligadas às artes, as atividades ligadas a esses momentos em que nós trazemos um afrouxamento do controle egóico e possibilitamos, então, o fluxo da fantasia, o fluxo do lúdico, não é? Da brincadeira de criança mesmo, propriamente dita, é muito importante. Porque se nós estivermos ali
endurecidos, petrificados numa postura em que eu só vou valorizar o que dentro da minha lógica traz um significado para mim, eu não pretendo mudar, eu só acredito em determinadas coisas, eu vou ser sempre assim, é síndrome de Gabriela, vai ficar difícil a gente ter acesso a essa estrutura simbólica. E sem acesso a estes símbolos, a gente não vai transformando essa relação ego-self numa relação que vai cada vez mais trazendo à tona nossos conteúdos, nos tornando mais confiantes na nossa própria existência, né? Trazendo também valores do espírito, né? Que vão nos auxiliar não só na aquisição de novas habilidades, mas entendendo que nós temos sim habilidades que não estamos utilizando e que poderíamos trazer à tona para nos auxiliar a dissolver aqueles conteúdos que muitas vezes nos trazem sofrimento, que nos colocam numa posição de medo, de falta de confiança em nós mesmos. Então veja o que é muito importante. Se colocar disposto a ter contato com essas estruturas simbólicas. E a função transcendente é exatamente o que vai facilitar esse acesso. Ela está em nós. Esta função é uma função que existe para que nós tenhamos cada vez mais acesso e possibilidade de integração desses opostos. Está diretamente ligada à nossa capacidade como espírito imortal, dentro da nossa trajetória de evolução. E aí eu trouxe uma coisa curiosa. Além da história do bobo da corte, eu trouxe uma história bem interessante que pode ser que vocês não saibam. Mas é um exemplo de utilização de símbolo coletivo que foi utilizado historicamente e que até hoje reverbera em nós. Nós temos algumas associações que nós fazemos ainda hoje, por conta desse símbolo que foi utilizado historicamente. Eu não sei se vocês sabem, mas os cristãos, logo após a morte de Cristo, porque o cristianismo ele realmente ganha força depois da morte de Cristo, né, de Jesus. E muito perseguidos, eles criaram uma estratégia bem interessante para se reconhecerem, porque existia naquele momento uma atmosfera de delações, não é? Então, os cultos, toda a relação, a conversa entre eles tinha que ser sempre mascarada, escondida, ela não podia ser direta, porque existia a tensão, né, entre os romanos e os cristãos. Isso antes dos romanos assumirem o cristianismo como uma religião oficial, né, deles. Então, o que acontecia? Encontraram estratégias. E uma das estratégias é bem interessante. Quando eles se encontravam e havia dúvida se aquela outra pessoa era também um cristão, uma das pessoas, e eles tinham acesso ao chão com terra batida, né? Não é como hoje nós temos calçadas e ruas asfaltadas, né? O que essa pessoa fazia na dúvida? Uma das pessoas fazia este desenho em arco do chão e somente outro cristão reconhecia esse desenho, e se ele também fosse cristão, ele complementaria este desenho fazendo outro arco. E que símbolo é este que aparece, né? Exatamente da confirmação de que ali existiam dois cristãos. É o símbolo do peixe, que sempre foi usado pelo cristianismo, né? Exatamente porque a palavra peixe em grego ela continha iniciais que traziam uma mensagem. E as iniciais do nome peixe em grego traziam a mensagem Jesus Cristo, Deus,
Filho Salvador. Então esse foi um código, não é? Um símbolo trazido para que os cristãos se reconhecessem, uma forma criativa de se reconhecerem, para que não corressem riscos, né? Então, esse símbolo do peixe até hoje é utilizado, né, pelos cristãos e muita gente não sabe por quê. Então, é bem interessante a gente descobrir essa história, né? E Jung ainda diz para a gente que os símbolos pessoais, eles são formações que eclodem do inconsciente, intimamente relacionado com o momento do qual o indivíduo vive. Então, vejam bem, esta simbologia eclode do inconsciente, intimamente relacionado com o momento do qual o indivíduo vive. Um símbolo muitas vezes se constela como uma resolução de conflito, que é esse o caso, né? Numa resolução de conflito, se eu posso confiar em você ou não, surge um símbolo, né? Como a resolução desse conflito. É um elemento integrador que supera um possível conflito, possibilitando o funcionamento da dinâmica psíquica. É como se fosse um grande conciliador. É aquele bobo da corte que faz as pazes entre uma tensão e outra. Um aspecto fundamental é considerar que um símbolo somente é para quem o percebe. Depende da atitude da consciência que observa se uma coisa é símbolo ou não. Então, já é aquilo que a gente tinha conversado sobre os sonhos, né? Sobre a questão do sonho. O sonho é do sonhador. Então, o significado ele está de acordo com o que cada pessoa tem, da atitude de cada pessoa, do que ela tem a nível de consciência e como ela construiu aquele símbolo, né? A partir de que aspectos, de que percepções ela construiu aquele símbolo. E aí a gente vai chegar agora num entendimento e numa relação do sentido da vida e da importância da função transcendente no sentido da vida. Adenauer traz para a gente um conceito de que nós devemos desenvolver o hábito de usar a função transcendente nas experiências da vida, que nos obrigam à tomada de decisões, evitando radicalizar sem flexibilizar opiniões, conceitos e escolhas. O uso da função transcendente de forma consciente representa a aquisição importante na caminhada do espírito em direção a si mesmo. Então veja que a percepção do sentido da vida, ela está sempre sendo auxiliada no uso da função transcendente. Porque a função transcendente ela vai sempre criar um fluxo entre esta dualidade em que nós vivemos sempre. Porque nós temos uma tendência a estabelecer sempre polaridades para as coisas. É uma tendência nossa. É como se fosse um ponto de fuga, um lugar onde nós nos sentimos seguros. Então, nós preferimos polarizar conceitos, situações, o julgamento que nós fazemos de nós mesmos, das outras pessoas, as crenças que nós temos sobre determinadas coisas, pessoas, situações. A gente polariza para se sentir seguro. E este movimento de polarizar nos cristaliza. Ele nos transforma em pessoas inflexíveis em todas as nossas opiniões, conceitos, tomadas de escolhas, nas nossas crenças. E essas crenças, como nós sabemos, elas podem nos limitar. O não entendimento de que toda a nossa vivência, de que o nosso fluxo psíquico, ele deve estar sempre em dinâmica, dificulta muito o nosso entendimento de sentido de vida. Porque todo o nosso movimento de sentido de vida atual, nesse momento, ele está muito calcado no que nós temos a nível de materialidade. E pode ter certeza, tudo que a gente estabelece hoje como sentido de vida, que são aqueles sentidos de vida naturais, os práticos,
eles sempre escondem por trás das nossas decisões, das nossas escolhas, alguma relação de medo, de fuga do que nós não queremos enxergar. Porque enxergar de forma dinâmica todos os nossos conteúdos é ter que fazer algum movimento de transformação. Porque se nós saímos de uma visão de mundo e entendemos que este personagem está aqui, é temporário, que nós somos viajantes da nossa trajetória de revelação de um ser superior, de uma consciência divina, nós também devemos entender que tudo o que está a nível de conquista no reino da materialidade é provisório. Só que a gente não quer sair dessa zona de conforto. Nós queremos ficar ali estacionados em tudo que nós conquistamos até esse ponto. E é por isso que muitas vezes nós entramos nas nossas crises existenciais, porque nós sabemos intimamente que isso não é o suficiente, que é preciso ter coragem para transpor essa ideia de que eu já conquistei tudo que eu devia, de que eu já cheguei ao meu ponto máximo e agora eu só preciso esperar a morte chegar, né? O desencarne. E a não ser que nós ampliemos essa visão de continuidade da vida, de que esse personagem está ali não para nos limitar e paralisar, mas que ele está ali para movimentar a aquisição dessas habilidades, o fluxo desses conteúdos, né? Trazer à tona, revelar o potencial que nós somos, nós estaremos sempre ali no sentido incompletos, né? No sentido aquém do que nós realmente somos. E não é fácil, porque realmente é preciso ter muita coragem para entender o que essa mensagem do coração, o que esse sagrado em nós intimamente deseja de nós. E isso sempre vai estar nos futucando, nos impulsionando. Então entende como é importante estar sempre deixando passível de mudanças, passível de transcender todos os conteúdos que estão em nós. Como é importante o uso da função transcendente, porque é ela que permite cada vez mais que eu possa renovar determinados conceitos, crenças, acerca de mim mesmo, acerca do mundo em que eu vivo, acerca do outro. Porque se eu passar a minha vida negando esses conteúdos em mim, eu vou estar cada vez mais sofrendo. Sofrendo porque eu vou estar paralisado num sistema em que eu só consigo existir, em que eu só consigo evoluir se eu estiver em dinâmica. Então, o uso da função transcendente é um uso de libertação. Libertação de espírito, do espírito que eu sou. Porque me retira daqueles conceitos que me cristalizam, daquelas imagens que eu formei naquele determinado momento, né? E me colocam sempre em dinâmica com a mudança do mundo, com a mudança dos tempos. E se a gente for pesquisar, a gente fica até assustado, porque quantas vezes, em quantos sentidos, e em quantos conceitos e crenças nós ainda estamos ligados a crenças de séculos e séculos e séculos anteriores. Há medos, né, que nasceram em nós há milhares de anos e que a gente ainda traz ali, aquele núcleo presente em cada um de nós. Então, a função transcendente é uma aquisição importantíssima na observação, na percepção do sentido da vida de forma mais ampla, de forma além. E eu gosto sempre de trazer essa imagem
E eu faço uma associação simbólica com essa imagem, que seria esses conteúdos de nós mesmos, consciente e inconsciente, e essa possibilidade de se libertar, trazendo ali uma união, uma conversa, uma interação da nossa complexidade, né? Desses dois aspectos do nosso psiquismo. E Jung traz ainda, para nos ajudar nesse entendimento, que a atualidade mostra com clareza espantosa o quão pouco as pessoas são capazes de dar importância ao argumento do outro. Embora esta capacidade seja fundamental e condição indispensável para qualquer convivência humana. Todo aquele que se propõe a se reconciliar consigo mesmo precisa encarar este problema básico. Pois na medida em que não admite a validade da outra pessoa, ele nega o outro de dentro de si o direito de existir, e vice-versa. A capacidade de diálogo interior é uma medida da objetividade exterior. Então veja que mais uma vez a gente traz a importância deste fluxo interno, ou seja, no processo de individuação, no processo de potencialização da singularidade que eu sou. Quanto mais eu me entendo, quanto mais eu dialogo comigo mesmo e aceito tudo que se manifesta através de mim, por mim, mais eu tenho condição de aceitar o outro, de entender a manifestação do outro, seja lá em que aspectos forem. Então é um fluxo de ir e vir, de dentro para fora, de fora para dentro, né? Sempre no entendimento que se eu não criar pontes em mim para dissolver, para integrar todos os meus conteúdos, aquele mesmo juiz que atua em mim será um juiz que atuará com relação ao outro. Então, suavizar esta relação, trazer a função transcendente como aquela força que sempre nos faz flexibilizar a nossa visão sobre nós mesmos e a nossa visão sobre o mundo. A não ser que nós façamos esse movimento, nós estaremos sempre sofrendo. Sempre com aquela ideia de que estamos inseguros, que não entendemos o que seria um propósito de vida, que estamos perdidos dentro da nossa própria existência, como seres humanos e como espíritos imortais. Então, a proposta é trazer verdadeiramente este exercício dia a dia, todos os dias. Santo Agostinho faz essa proposta. E essa citação de Santo Agostinho, quando ele diz que aquele que todos os dias à noite se deitar e fizer uma proposta de autoanálise e fizer ali uma avaliação de como agiu durante o seu dia, do que sentiu, né, de como se relacionou com o outro, de como as coisas do externo te afetaram. Todo aquele que fizer esse exercício estará muito mais preparado para a aquisição desta liberdade de atuação como centelhas divinas que somos, porque estaremos sempre nos aproximando deste sagrado, no sentido de olhar o todo de uma forma muito mais suavizada, né? Muito menos conflituosa. Porque se estamos em conflito no externo é porque existem conflitos em nós mesmos, internamente. Conflitos esses que sempre nos levam à construção de muros internos, em que nós não acreditamos nem em nós mesmos, porque não sabemos quem somos como totalidade. E isso se reflete na sociedade. Através dessa inaceitação de quem eu sou como totalidade, eu transformo isso numa projeção na minha relação com o outro. E eu julgo o outro,
eu não aceito o outro, eu acho que o outro deveria fazer o que eu acredito que é certo, mesmo sabendo que cada um de nós é um mundo construído a partir da percepção muito particular que cada um de nós tem. Então, dissolver este conflito que existe dentro de nós e entre nós é tarefa íntima, de percepção de si mesmo, de busca de si mesmo. Né? E aí eu gosto de trazer sempre, no final dessa aula, um exemplo interessante e atual que tem se utilizado, inclusive, dentro dos tribunais. Hoje nós temos alguns tribunais e alguns advogados que têm trazido uma técnica muito interessante, que é feita a nível de terapia, mas que está sendo trazida e utilizada dentro de tribunais, que é fazer uma constelação, né? Trazer ali, dentro de conflitos, que são conflitos de demanda judicial, principalmente familiar, trazer uma situação em que sejam colocadas pessoas ali no ambiente, inclusive aqueles litigantes que estejam ali em desacordo com relação a alguma situação, e naquele momento é solicitado que é citado a situação, sem falar em nomes específicos, e são solicitados então que quem estiver na plateia, quem se sentir à vontade, que venha então realizar ali o que seria um teatro daquela situação, sem regras estabelecidas, que aquelas pessoas possam se colocar entendendo o básico do que seria cada personagem na situação de litígio, e que essas pessoas sejam levadas dentro do seu processo intuitivo a agir, no sentido de trazer a resolução àquele conflito. Olha que interessante, a gente está falando de utilização de função transcendente dentro do meio jurídico, ali no tribunal, para a resolução de conflitos. Existe matéria, inclusive, do Fantástico falando sobre isso. Aqui na Bahia, se eu não me engano, em Itabuna, já foi utilizado, e a gente pode passar para vocês depois esse material. Eu me comprometo a fazer isso. Mas imagine que se levantam pessoas que não têm nada a ver com aquela situação, e os que têm a ver realmente estão ali na plateia, e naquele momento, aquelas pessoas começam a interpretar os papéis. E aí eu vou dar um exemplo, como se fosse um marido e esposa que estão se separando e que estão ali discutindo uma questão de um filho ou uma questão de valores a serem divididos. E naquele momento, dentro da interpretação daquelas pessoas, não está ali apenas a questão material, mas vem à tona, na interpretação daquelas pessoas completamente desconhecidas, a questão emocional e simbólica daquela reação. E o que tem acontecido, e isso já está ali baseado em situações que já ocorreram, é que os conflitos estão sendo dirimidos de uma forma muito mais ampla. Porque o que nós víamos no meio jurídico é que dentro de um conflito existia um ganhador e um perdedor da causa. E, na verdade, se nós formos pensar em resolução de conflito, esse conflito continua a nível emocional. Né? E isso foi percebido em uma sensibilidade muito grande do meio jurídico, que através desse processo de constelação familiar, dentro dos juizados, as pessoas passaram a resolver esses conflitos realmente com os dois lados, esses dois opostos, onde um sairia ganhando e outro perdendo, em que existia realmente ali um momento de congregação daqueles opostos, ou que seriam opostos. Então, essas pessoas saem dessas reuniões muito mais pacificadas, suavizadas, com esses conflitos internos também resolvidos. Então, é muito interessante que nós já estejamos utilizando isso dentro do nosso dia a dia, né, dentro dos juizados,
com uma sensibilidade muito maior voltada ao ser humano, não só entendendo que o que seria um bem material, ou a destinação desse bem material para a resolução de um conflito. Isso é pura e simplesmente utilização da função transcendente, que é ir além, criar um símbolo de conciliação. E no momento, e sempre são sessões muito emocionantes, porque as pessoas entram emocionalmente dentro daquela interpretação ali dos desconhecidos. Esses desconhecidos trazem elementos além, né? Porque tem ali inconsciente coletivo, inconsciente pessoal trabalhando naquele momento. E esse momento em que as pessoas se emocionam exatamente trazem esse símbolo, né? Um símbolo que estabelece a relação de concórdia, aqueles que seriam opostos. Então vejam que nós podemos sim colocar em prática todos os dias, a toda hora, a todo momento, dentro de casa, fora de casa, a utilização dessa função transcendente, que é enxergar a nossa vida além, transcender o significado da nossa vida e nos ampliar como espíritos imortais que somos. Então eu vou deixar essa mensagem para vocês, colocar aqui as nossas referências, certo? E muitas reflexões na importância da utilização da função transcendente, na nossa percepção de sentido de vida e na prática desse sentido de vida. Um abraço para vocês. Até o nosso próximo encontro. Um beijo.